Oi pessoal, aqui é o professor Maxwell de História e hoje o nosso assunto é a revisão do livro de atividades. Peguem aí o livro de atividade de vocês e abram agora hoje. Semana passada a gente fez a correção do capítulo 1 e 2, certo? Hoje a gente vai fazer do 3 e do 4, que começa na página 35, com a Revolução Industrial. Vocês estão vendo aí a questão número 1. Com base em seus conhecimentos e na leitura do mapa a seguir, explique quais as vantagens a Inglaterra contou para promover a Revolução Industrial e como esses fatores contribuíram para o desenvolvimento das indústrias. Vamos lá. Nós estamos vendo um mapa aí, mostrando aí algumas minas de carvão, né? Carvão mineral, tá? Vamos lá. Resposta. Há uma série de fatores que juntos ajudaram a explicar a origem da Revolução Industrial. Ponto. A Inglaterra havia passado por uma revolução no século XVII que colocou fim ao absolutismo e, com isso, beneficiou-se a atividade capitalista e burguesa. Ponto. Além disso, a lei do cercamento expulsou boa parte dos camponeses das terras em que produziam. Foram-os buscar uma alternativa de trabalho nas cidades. Ponto. A mesma lei que tornava as terras comunais em propriedades privadas permitia que seus donos as utilizassem para aumento dos seus lucros e não mais para a sobrevivência das comunidades. Ponto. Desse modo, aumentou a criação de animais produtores de lã, matéria-prima para a indústria têxtil. Além disso, a produção de minérios e a criação de primeiras máquinas a vapor foram fundamental para o desenvolvimento da indústria inglesa. Tá? Esta é a resposta número 1. Vamos para a questão número 2. Leia o texto a seguir sobre os impactos da Revolução Industrial. Com certeza, não vou ler, o texto é pequeno, não dá para a gente ler. Conforme observado pelo historiador Eric Hobsbawm, a Revolução Industrial não foi um episódio com princípios e fim, pois sua essência era que, dali por diante, as transformações revolucionárias se tornaram a regra. Vamos lá, explique por que o autor se refere às transformações revolucionárias provocadas pela Revolução Industrial e quais foram elas. Resposta. Provocou mudanças no modo de trabalho e também forma como as pessoas se relacionavam com o meio ao redor delas e com a natureza. Se antes o trabalhador era rígido pelo tempo da natureza, agora passava a ser rígido pelo tempo do relógio, das máquinas, das fábricas e dos minutos voltados à produção e ao lucro. Ponto. Assim formava-se duas classes muito distintas, dos que controlavam os meios de produção e dos que não tinham acesso a eles. Ponto. A distância econômica entre o capitalista e o operário refletia-se no modo como esse grupo viviam, sendo a segunda marcado pela pobreza e pela exploração. Ponto. Cientificamente, a Revolução Industrial promoveu avanços consideráveis, especialmente na produção de bens e nos transportes e nas comunicações. Tá? Essa é a resposta. Número 3. Temos outro texto, esse texto é um pouquinho maior. Agora indique a afirmação abaixo, verdadeiro ou falso. Vamos lá. A primeira é V, a segunda é V, a terceira é F, a quarta é V e a quinta é V. A F, eu vou corrigir só a F aí. O trabalho nas fábricas era perigoso e difícil,
mas garantia bons salários pagos diariamente. Mentira! Naquela época, os salários eram horríveis. E para começar, o cara não tinha nenhum direito trabalhista, tá? Podendo se acidentar, ele não tinha, quando se acidentava nas fábricas, não tinha um direito de trabalho na qual pudesse ser remunerado enquanto se recuperava em casa, não tinha direito a férias, trabalhava 14 a 15 horas por dia e ainda não tinha férias remuneradas, tá? Isso tudo era problemas inicialmente, tá? Vamos lá. Número 4, página 37. Os trabalhadores das fábricas não aceitaram pacificamente a forma como eram tratados. Leia as afirmativas a seguir sobre esse tema. Temos aí 5, tá? E vocês vão falar aí qual é a correta. A correta é a C, tá? Que é a 1 e a 4 só que estão corretas, tá? Complete o quadrado sobre a diferença entre primeira e segunda revolução industrial. Questão número 5. Vamos lá. Local, produção principal, fonte de energia. Primeira revolução industrial. Local, Inglaterra. Produção principal. Produção de bens de consumo, sobretudo os tecidos. Tá? Fonte de energia, energia hidráulica e a vapor. Tá? Que era movida a carvão mineral. Segunda Revolução Industrial, os demais países da Europa e Estados Unidos, local. Produção principal, avanço tecnológico, indústrias químicas e eletrônica. Fonte de energia, energia elétrica e petróleo. Tá? Número 6, um dos autores mais conhecidos do século XIX, Júlio Verne. O escritor é responsável por obras como 20.000 léguas submarinas, A Volta ao Mundo em 20 Dias e A Viagem ao Centro da Terra. Esses livros têm em comum o fato de apresentarem situações até então inimagináveis para o ser humano, mas que apareciam possíveis por meio de inovações tecnológicas que se tornavam disponíveis na época. Como a produção literária de Júlio Verne pode ser relacionada com o contexto industrial e tecnológico do século XIX? Resposta. Vamos lá. Os livros de Júlio Verne contêm muitos elementos de ficção, mas apresentam também situações relacionadas a tecnologias disponíveis no século XIX. Ponto na mesma linha. É preciso lembrar que esse foi um momento de desenvolvimento da energia elétrica, das locomotivas, dos telégrafos, da indústria química, entre outros. Ponto. Assim, havia a ideia ou a impressão de que a distância tinha se tornado mais curta e os processos, em geral, mais rápidos, e a expectativa em torno do que mais poderia ser alcançado por meio do avanço da tecnologia. Questão agora, página 38, nós vamos agora para a Revolução Francesa. Explique a charge abaixo, ilustrada a situação política e econômica da França pré-revolucionária. Nós estamos vendo aí que tem um camarada que está carregando 2 nas costas. Nós sabemos que a sociedade francesa era dividida em 3 estados. O primeiro estado era o clero, o segundo estado era a nobreza e o terceiro estado era os camponeses, sans-culottes e a burguesia. Tá? Então, o primeiro e segundo estado não pagavam impostos, só quem pagava impostos era o terceiro estado. Então, quando mostra aí, é que o terceiro estado, carregava nas costas o primeiro e o segundo estado. Tá? É isso que eles estão falando aí. Vamos lá, questão número 2. Considerando que a França era governada por um regime despótico, explique por que o monarca absolutista Luís XVI convocou a Assembleia dos Estados Gerais. Simples. Após perder a Guerra dos 7 Anos para a Inglaterra, certo? E também entrar na Guerra da Independência das 13 colônias, e também por problemas climáticos, não está produzindo muitos alimentos,
Então o rei se viu com seus cofres vazios. Então ele queria fazer, vem cá, como a gente vai conseguir reverter esse quadro? Então, o primeiro e o segundo estado não queria pagar impostos e falando que quem deveria pagar impostos era o terceiro estado. E o terceiro estado não concordava. Então, para tentar resolver, solucionar esse problema, aí foi convocado a Assembleia dos Estados Gerais para ver o que resolveria sobre esses problemas financeiros que a França passava. Tá? Número 3. O dia 14 de julho é feriado nacional na França. Nessa data de 1789, a Bastilha, prédio onde eram mantidos os inimigos políticos do rei, foi posto abaixo pela população de Paris. Qual foi o significado desse gesto para a França e para a sociedade ocidental? Como a gente estava falando da Assembleia Geral, depois veio a Assembleia Constituinte, o povo estava passando fome e queria que resolvesse o problema deles. Então o que vai acontecer? O povo vai se revoltar e, para ter armas e pólvora, para lutar contra os soldados do rei, eles invadiram a Bastilha, tá? Não para soltar os inimigos do rei, mas sim atrás de armas e pólvora. E assim eles vão pegar essa pólvora, pegar essas armas e vão fazer o início da Revolução Francesa, onde eles colocam fogo nesse presídio, tá? E depois ele é derrubado. Tá? Então, essa foi o pontapé inicial para o início da Revolução Francesa. Vamos lá, número 4. Leia o texto a seguir a respeito de duas importantes revoluções ocorridas na Europa entre os séculos 17 e 18. Contudo, a Revolução Gloriosa envolveu principalmente a mudança nas relações entre o monarca e o parlamento, entre o governo e o povo. Não havia muito interesse na melhoria das relações entre cidadãos. Somente nas revoluções políticas dos últimos anos, no século XVIII, é que a ideia de igualdade entre os homens nasce e ganha força política. O autor aponta a importante diferença que ajudou a explicar por que a Revolução Gloriosa não teve o impacto político da Revolução Francesa. Que diferença é essa? É porque a Revolução Gloriosa, na realidade, foi uma revolução na qual não teve participação popular e também não teve derramamento de sangue. Simplesmente eles mudaram, certo, o comportamento político da época, tá? Sem precisar derrubar, né, o sistema, que era um sistema real. Então, Guilherme, que vai ser coroado como Guilherme II, tá? Que é o Guilherme de Orange, ele vai ser coroado, tá? Rei da Inglaterra, sendo que ele vai ter que obedecer agora ao parlamento, tá? Já na Revolução Francesa, já teve uma participação popular e teve derramamento de sangue, na qual, para conquistar o poder, os franceses teve que pegar em armas e assim mudar a política, não só na França, como a nível mundial. Então a diferença é que a Gloriosa era do interesse burguês também, de uma classe. Na francesa também foi uma revolução burguesa, por os seus interesses também. Mas a diferença entre as duas é que uma teve derramamento de sangue. A população, o povo foi para a rua para lutar. Já na Gloriosa, não, tá? Vamos lá. Questão número 5, tem um texto bem grandinho aí, a independência das 13 colônias e a Revolução Francesa geraram documentos que definiram a liberdade e igualdade dos cidadãos. A esse respeito, leia o texto a seguir e depois responda as questões propostas. Vamos lá. Número 6. Com base no texto, é correto afirmar, então é a letra C, tá?
ainda que defendesse os direitos iguais a todos os cidadãos, a Declaração Francesa, em 1789, não garantia participação política às mulheres, como sempre, né? Tanto é que aqui no Brasil a mulher só vai ter uma participação política a partir de 1930, para vocês terem uma ideia. E a República foi proclamada em 1789. Olha aí, ó, a diferença. Vamos lá. Ainda sobre o texto, ele nos indica que, letra B, a conquista pela igualdade de direitos políticos e civis é resultado da luta e da pressão dos grupos excluídos, o que se mostrou verdade não só na França, mas em outras localidades dentro e fora da Europa. Questão número 8. Após a execução de Luís XVI em 1793, foi elaborada uma nova Constituição para a França. O que foi nela estabelecida? Analise os índices a seguir e faça o que se pede. Vamos lá, aí eu tenho 1, 2, 3, 4 e 5, aí você tem que botar qual é que são as corretas. É a letra C, somente os itens 2 e 3 estão corretos, tá? Vamos lá, questão número 9. O período revolucionário na França foi extenso, com 10 anos de duração, e nesse período houve uma fase mais radical. Como a fase foi chamada e quais foram as suas características e por que chegou a ocorrer? Vai ser chamado de regime do terror, tá? Onde todos aqueles que eram considerados inimigos do Estado era levado para a guilhotina, tá? Comandado pelo um grupo chamado jacobinos, tá? Os jacobinos, eles foram radicais de tal forma, tá, que vai mudar totalmente o jeito de pensar daquela época, tá? Porque eles vão criar o calendário revolucionário, eles vão, qualquer pessoa que fosse inimigo do povo iria para a guilhotina, tá? E quem comandava isso foi Robespierre, Danton esqueci o nome dele agora, tá? Mas o principal aí é o Robespierre, que ele que vai comandar, incrível que pareça, ele vai levar até o Danton a guilhotina, tá? Então é esse, por isso é chamado de regime do terror, comandado pelos jacobinos, e quem encabeçava aí a liderança era Robespierre, tá? Na qual todos aqueles que eram considerados inimigos do Estado era levado à guilhotina, tá bom? Vamos lá, 10. Depois do golpe que pôs fim ao período do terror e derrubou os jacobinos, letra B, tá? O governo foi transferido para políticos que defendiam os interesses da alta burguesia, conhecido como gerondinos. Então era dividido em dois grupos, jacobinos e gerondinos. Gerondino era a alta burguesia, que eles queriam apenas uma participação maior política e controlar aí o poder real, tá? Já os jacobinos eram mais radicais, né? Então eles não queriam nenhuma participação, eles queriam uma república, né? Vamos lá. 11. Por que o Código Napoleônico promulgado em 1804 representou um período de tranquilidade para a França? Resposta: tornou uma série de decisões que favoreceram os camponeses, que puderam aumentar a produção e segurar o abastecimento da população. E outros setores da sociedade aprovou um código comercial, dando a segurança jurídica àqueles que desejavam desenvolver seus negócios. E implantou um código penal que definia todo o corpo de leis que regulamentava as penas jurídicas, pondo fim à arbitrariedade, tá? Então aquela coisa do jacobino, mandar todo mundo para a guilhotina. Então agora o cara era julgado, e se realmente ele fosse culpado, ele seria preso e não mais morto, né? Então, pessoal, assim terminou a nossa aula de hoje. Próxima semana a gente vai falar do capítulo 5 e 6, tá? Então, pessoal, um abraço, uma boa semana e até a próxima videoaula. Tchau, pessoal!